estão mutilando as escrituras sagradas. Exatamente. As pessoas estão mutilando as escrituras sagradas. Como? A Bíblia, ela é um todo. A Bíblia, quando ela foi escrita, ela não foi escrita em partes menores. Ela foi escrita como uma redação, né? Então, quando o autor da Bíblia, o autor lá de cada um dos seus livros específicos, né? João escreveu lá, quando os apóstolos escreveram, com os profetas escreveram, eles escreveram um texto, compreende? Uma carta. Então, na carta você escreve o texto completo e você vai ali desenvolvendo o assunto. E foi assim. Então, a Bíblia, ela foi escrita, cada um dos seus livros, num texto comum, certo? Um texto, simplesmente um texto. Veja, por exemplo, aqui eu tenho duas Bíblias aqui, eu quero te mostrar duas Bíblias. A maneira como foi escrito os, os livros no passado, né, a Bíblia no passado, como ela foi escrita, para você entender do que eu estou falando, dessa questão da mutilação das escrituras sagradas. Aqui nós temos a Bíblia de Jerusalém. Se dá para você perceber aí, você vai verificar que aqui você tem um texto inteiro, integral, tá certo? Esse texto assim, ó, esse texto aqui, ele é um texto que mostra como, mais ou menos, né, mostra como foi escrito no passado. Acontece que os estudiosos da palavra no passado, um camarada supostamente entendido, né? Rapaz, vamos melhorar, porque a Bíblia é muita coisa escrita, então vamos pegar o livro lá, vamos pegar cada livro. O camarada pensou, vou pegar cada livro e eu vou então separar o livro, por exemplo, lá de Mateus, Marcos, Lucas, João, qualquer livro. Vou pegar o livro do apóstolo, do profeta, e vamos então separar em capítulos, em partes menores. E então o camarada começou então a numerar, né? E colocou lá número 1, leu um trecho, e ele colocou lá número 1, capítulo 1. Esse aqui é o capítulo 2, aí ele achou que aquilo lá já era outro assunto, esse aqui é o capítulo 3. E assim foi, ele enumerou os capítulos da Bíblia toda. Passou-se o tempo e apareceu um outro sábio. E esse outro sábio pensou assim: é muito legal essa parte da numeração dos capítulos, né? Mas vou dividir esse capítulo em partes menores, que daí fica mais fácil para memorizar. E daí quando eu quiser saber onde é que está uma parte escrito isto e aquilo, aí eu vou saber que é no capítulo tal e no texto número tal. E assim foi. Ele então pegou o capítulo e ele dividiu em frases menores, né? E algumas frases estão completas naquele texto, naquele verso, mas algumas frases elas são cortadas no meio. Pensa isso. Além do camarada já estar dividindo e subdividindo os textos da Bíblia, ainda subdividindo as próprias frases. A frase está indo lá, de repente tem uma vírgula, um ponto, o camarada cortou ali e põe embaixo um outro número. Isso nada mais é do que uma mutilação do texto. Porque quando você está lendo um texto da Bíblia, é o texto e o seu contexto. Porque o que é a Bíblia, especificamente falando, né? A Bíblia é um relato, é uma história contada, certo? É um fato que está sendo apresentado, certo? É um conselho de alguém para alguém, né? Então, quando você está lendo a Bíblia, você tá no meio de uma história, você está no meio de uma conversa. Se você agora pegar daquela conversa toda e você tirar uma parte, e aquela parte você retirar, né, da conversa, aquela parte passa a ter um novo significado. E infelizmente a maioria dos estudiosos da Bíblia, né, dos pregadores, eles fazem isso. E o pobre do cristãozinho simples, né, que vai lá na igreja ouvir uma pregação, ele vai lá para ouvir o pregador fazer uma pesca, né, de textos, pequeninos textos da Bíblia. No livro tal, capítulo tal, verso tal, está escrito isso. No verso tal está escrito isso. Mas agora, aquele texto que ele diz que está escrito, ele está realmente expressando a ideia de todo o contexto? Ou ele está dando um novo significado?
Então veja, por exemplo, eu tenho aqui uma outra Bíblia, Bíblia Revista Atualizada. Eu gosto muito dessa Bíblia, porque ela também tem ali umas mexidas, mas pelo menos o autor, né, o copista, a imprensa que imprimiu, eles foram honestos, né? A parte que o camarada acrescentou, ele colocou lá entre colchetes. Mas tem Bíblia que não tem mais o colchete. Então note, por exemplo, esse texto aqui. Ó. Você está notando que essa página está dividida em duas colunas? Então você tem lá o capítulo e depois você tem os pontinhos, números menores, que são os versículos. E as pessoas estão ali achando que no capítulo tal, verso tal diz isso. Rapaz, as pessoas estão ensinando o que não está escrito na Bíblia. E daí eles falam assim, não, mas está escrito na Bíblia. Vou citar para você um exemplo clássico. Um exemplo muito interessante. O pregador está lá falando para as pessoas, né? Está ensinando para as pessoas, para os membros de sua classe, de sua igreja, que a pessoa deve estudar a Bíblia. Sim, todos devem estudar a Bíblia. Mas aí ele diz assim que Jesus mandou estudar a Bíblia. Jesus disse que nós temos que estudar a Bíblia. E então ele vai citar lá João capítulo 5, verso 39, por exemplo. E daí, citando João capítulo 5, verso 39, ele diz assim: porque Jesus disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Está vendo? Jesus mandou estudar a Bíblia. Rapaz, será que Jesus mandou mesmo estudar a Bíblia naquela parte? O que você deve fazer agora para saber se o que ele está falando é realmente o que está escrito? Tem que fazer igual os bereanos, né? Os bereanos, diz o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo pregava, e eles então iam lá na Bíblia depois, quando chegavam na casa, e abrir as escrituras que eles tinham na mão lá, né? E iam verificar se o que o apóstolo falou estava escrito. Mas escrito, de que maneira? Não dessa forma que nós temos hoje, o capítulo, o versículo. Eles liam o texto todo, para ver se aquela mensagem que ele estava passando estava de acordo com o que estava escrito, né? Portanto, quando você vai ler o texto e o contexto, e agora eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia e dar uma lida num trecho do contexto. Eu não vou ler todo o contexto, né, o capítulo inteiro, porque aí vai demandar, mas você pode fazer tranquilamente isso na sua casa e vai ver que o que eu vou mostrar para você está dentro do assunto. Veja só.